Meus irmãos, a paz do Senhor, uma felicidade estar aqui mais uma vez com os irmãos que estamos para compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. E nessa série que estamos falando sobre o Espírito Santo, foram lições dadas no ano de 1991, 1992 e 1993. E hoje chegamos aqui na lição de número 7, que foi dada no dia 17 de novembro de 1991, onde vamos falar sobre o tema habitados pelo Espírito Santo. Então, vai ficar claro aqui para nós essa doutrina, essa verdade, que nós cristãos somos casa, tenda, tabernáculo, templo, santuário do Espírito de Deus. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não visita o cristão, ele reside, habita. Podemos até, em determinado sentido, dizer, ora, vem Espírito de Deus, no sentido de mais do Espírito de Deus, da sua plenitude. Isaías, o profeta Isaías, em dado momento, ele usa essa expressão, se fendesses os céus e descesse. É claro que ele sabia que Deus estava ali com ele. Ele queria era mais de Deus, e nesse sentido nós também podemos usar a mesma expressão, porém entendendo que não somos visitados pelo Espírito, porém o Espírito reside, ele está dentro do cristão. O Espírito Santo é que atua no ato do novo nascimento, que é a regeneração, atua na conversão, que é quando nós damos uma volta completa, virando as costas para esse sistema mundano e nos voltamos completa e radicalmente de frente para o nosso amado e eterno Deus, aquele que nos resgatou com o seu precioso sangue. Fomos comprados com o precioso sangue do eterno Filho de Deus. Não foi uma criatura que nos redimiu, que nos purificou, nos limpou e nos lavou. Foi o eterno Filho de Deus. Deus nos salvou. Deus nos arrancou do mercado de escravo, o qual estávamos. E o mérito é todo e somente do Deus eterno, do grande Eu Sou, por ter nos resgatado. Assim como Ele tirou a nação de Israel com mão forte, braço estendido, juízo grande dentro da casa da servidão, também nos resgatou. Estávamos debaixo do jugo do pecado, como escravo do pecado, escravo do diabo. E o nosso Deus, ele fez uma obra tremenda por cada um de nós cristãos, e com o coração cheio de gratidão e amor por tudo aquilo que ele já fez por nós, nós aqui estamos com uma missão e desejosos a cada dia de cumprir a missão que pesa, a incumbência que pesa sobre cada um de nós, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. O conteúdo da nossa mensagem são as boas novas de salvação, o plano de salvação, o que Deus fez por nós. Então, esse Deus bendito, ele habita dentro de nós, somos santuários de Deus, e hoje vamos falar a respeito dessa habitação que somos nós, e vamos falar sobre o Espírito Santo agindo, atuando dentro de nós, o cuidado que devemos ter com o santuário de Deus que somos nós. Texto da lição. Ou não sabeis
que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Paulo aqui está doutrinando a igreja que estava na cidade de Corinto. Essa expressão está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. E Paulo também está nos doutrinando hoje a igreja no século 21, enquanto a igreja estiver aqui nessa peregrinação. Essa doutrina ela está para nos nortear, nos governar. A palavra de Deus é o nosso manual. E Paulo aqui deixa bem claro para a igreja que estava ali na cidade de Corinto que eles não pertenciam a eles mesmos. Quando ele diz aqui, e que não sois de vós mesmo, está bem claro aqui que uma vez resgatado, como já tenho feito alusão, nós temos um Salvador, sim, mas temos um Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. O Espírito do Eterno, ele deve nos dominar por completo. Isso fala, irmãos, da vontade dele antes da nossa, de sermos completamente guiado, norteado por ele. Ele nos comprou, nos resgatou para ele mesmo. E é um grande privilégio nós sermos habitação do Espírito Santo. Grande privilégio sermos habitação do Espírito Santo. Porém, existe um peso de responsabilidade e nós precisamos, irmãos, viver à altura da vocação a qual nós recebemos da parte do próprio Deus. Então devemos cuidar do templo do Espírito de Deus que somos nós. Isso fala de viver em santificação, em separação desse sistema corrompido, influenciado pelo príncipe da potestade do ar, e separado para Deus e para a obra de Deus. Nós, cristãos, devemos constantemente fazer uma autoavaliação, olhar para dentro de nós e, tendo por padrão, o referencial aferidor, a palavra do nosso Deus, o rolo sagrado, a escritura sagrada. E devemos, irmãos, diariamente debruçar sobre o rolo sagrado, estudando, buscando entender as suas verdades e o querer de Deus para nós, irmãos. Nós, cristãos, devemos buscar agradar o nosso Deus diariamente. E o querer de Deus, não tenha dúvida, está dentro da sua bendita e preciosa palavra. Então, Paulo aqui, quando ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, isso deve nos levar a ter cuidado. A nossa vida cristã, nós estávamos nas trevas, mas hoje fomos arrancados das trevas onde estávamos para a luz do Evangelho. Devemos viver em novidade de vida. Nós somos hoje cidadão dos céus, somos filhos de Deus, povo adquirido, propriedade particular, exclusiva de Deus. Olha quanto Deus fez por nós, irmãos. Nós que éramos escravos do diabo, escravo desse mundo. Hoje, irmãos, nós somos filhos da luz e devemos andar como filhos da luz. Então, aqui há uma advertência de Deus para nós, dizendo, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Devemos cuidar do nosso corpo. E aí, claro, o que nós já temos falado em pré-aulas anteriores, nessa mesma sequência sobre o Espírito Santo, cuidar desse templo que somos nós, fala de buscarmos auxílio na medicina, periodicamente buscarmos aí ir ao médico, fazer um check-up geral, seguir as orientações de um médico, fazer uma boa higiene pessoal, ter cuidado com
com a nossa saúde, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, evitar alimentos danosos, nocivos, deletérios, que nos causa dano, nos causa males. Então, irmãos, essa orientação de Paulo, claro que fala de uma separação daquilo que desagrada ao nosso Deus, devemos, como filhos de Deus, viver à altura de um filho de Deus, irmãos. Devemos valorizar tudo aquilo que o nosso Deus fez por nós. Você, minha irmã, meu irmão, nós não pagamos nenhum preço pela nossa salvação, porque a salvação é pela graça, e graça é favor merecido. Nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Não temos nenhum mérito na salvação. Deus elaborou e pôs em execução a salvação. O mérito é todo e completamente só dele. Importa que ele cresça e que diminuamos. Porém, irmãos, um alto preço foi pago. E foi preço do sangue do eterno Filho de Deus. E nós devemos, irmãos, viver à altura desse resgate que o nosso Deus fez por nós, e devemos buscar agradá-lo diariamente. E agradá-lo, irmãos, não fala de formatarmos doutrinas humanas como se fosse de Deus para cumpri-las, como se Deus se agradasse desse posicionamento nosso. Não, fala de entendermos o querer de Deus e buscá-lo, buscar o querer de Deus e andarmos na vontade de Deus diariamente, irmãos. E para entendermos a vontade do nosso Deus, precisamos então estudar a sua palavra com seriedade. Jesus nos orientou a examinar a Escritura, e devemos examinar, irmãos, as sagradas letras, o rolo sagrado com seriedade. Então, quando Paulo usa essa expressão, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós. O Espírito Santo habita em nós. Devemos ter cuidado com o templo do Espírito Santo e não andar aí como andávamos antes, na nossa vida pregressa, antes de abraçarmos a causa do cristianismo. Andávamos de forma desregrada, dissoluta, mas agora em Deus, irmãos, fundamentados e arraigados em Cristo, devemos andar como filhos da luz, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Deus nos resgatou para Ele, nos comprou para Ele mesmo. Verdade aplicada: o Espírito Santo habita e faz parte da vida do crente. O objetivo da lição é mostrar que o crente é a habitação do Espírito Santo. Vamos falar muito sobre isso aqui, essa grande verdade. Levar a sentir-se participante do povo de Deus. Há um testificar, irmãos, em nós, em que somos filhos de Deus. Quando cremos em Cristo de todo o coração, há um testificar dentro de nós, de cada um de nós, que fomos regenerados, passamos pela conversão, estamos no processo de santificação, fomos justificados, declarados justos pelo nosso Deus. A justiça de Cristo nos foi imputada a uma testificação. Nós aqui dentro temos consciência absoluta de que fazemos parte hoje do povo de Deus. O Espírito Santo habita em nós pela sintonia que temos, pelo relacionamento, pela intimidade, o contato que temos diuturno com o nosso Deus. Texto de referência está aqui no Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Evangelho de João também, capítulo 14, versículo 16. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 27, também
ali a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 5. Assim nos diz o texto sagrado. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quanto a vós, outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Introdução, irmãos. Resgatados das mãos de Satanás, o usurpador. Quando o nosso professor comentarista dessa lição, ele coloca essa expressão, resgatado das mãos de Satanás, o usurpador, ele está se referindo aqui, irmãos, que fomos resgatados do mercado de escravo, debaixo do jugo do pecado e do diabo. Nesse sentido é que ele está falando. A quitação de dívida que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por nós, o cancelamento de dívida, era uma dívida que tínhamos com Deus Pai. E adquirimos essa dívida quando o nosso papai Adão e nossa mamãe Eva, eles pecam, porque herdamos, toda a humanidade herda do pecado de Adão e tem a sua culpa imputada. Assim nos ensina a palavra de Deus, e essa doutrina está perfeitamente de acordo com a nossa escola arminiana. A imputação do pecado dos nossos pais. A escola pelagiana, o herege Pelágio, que não tem absolutamente nada a ver com a escola arminiana, a nossa escola, da onde está fundamentado as nossas doutrinas da Assembleia de Deus, nega a imputação do pecado. Pelágio nega. Quando, por exemplo, alguns de nós, amigos meus da Assembleia de Deus, que influenciados por Pelágio, claro que não vai aceitar a doutrina da imputação do pecado, mas Pelágio foi um herege. Ele nega que nós precisamos da graça de Deus, que o Espírito Santo precisa fazer uma obra em nós, seres humanos, para poder nós, então, abraçarmos a causa do cristianismo. O que Pelágio ensinava? Ensinava que a queda do nosso papai Adão, da nossa mamãe Eva, não afetou a humanidade em absolutamente nada, que o homem hoje está na mesma condição que os nossos pais, Adão e Eva, estavam antes da queda. Isso é uma heresia, irmãos. Ele nega o pecado original, nega a imputação de pecado e, infelizmente, durante muitas e muitas décadas, dentro das nossas tão amada e tão querida Assembleia de Deus, essa doutrina foi propagada. Mesmo alguns de nós dizendo, eu sou arminiano, e sem conhecer, desconhecendo as nossas doutrinas, boas doutrinas arminianas, propagamos, infelizmente, um pelagianismo. Aí alguém vai dizer, não, é um semi-pelagianismo, meu irmão. Não é um semi-pelagianismo, é um pelagianismo radical xiita. Somos mais pelagianos do que o próprio Pelágio. Então, o ensinamento bíblico e a escola arminiana está de acordo com o ensinamento bíblico, é que nós herdamos o pecado do nosso
papai Adão e tivemos a sua culpa imputada. E fica bem claro, ainda dentro da nossa escola, onde as doutrinas da Assembleia de Deus estão fundamentadas, que para que o ser humano venha para Cristo é necessário que o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, faça uma obra grande na vida desse homem. Como que a escola arminiana explica essa obra? É necessário que o homem receba capacitação da parte do Espírito de Deus. É necessário que o homem receba iluminação da parte do Espírito de Deus. A Bíblia deixa bem claro em Efésios capítulo 2 que é uma morte espiritual. Nesse sentido, nem doença espiritual é uma morte, está lá. É necessário, o ensinamento de Paulo está claro ali em Efésios capítulo 2, é necessário que um homem receba vida, para então, dentro da nossa escola, nós também ensinamos que a graça pode ser resistida, para que então o homem tenha a oportunidade de vir para Cristo ou desprezar a graça de Deus. O que eu estou dizendo aqui, irmãos? Que essa colocação que ele faz aqui de resgatado das mãos de Satanás não tem absolutamente nada a ver com essa doutrina que eu estou aqui ensinando aos irmãos, a doutrina bíblica da imputação do pecado e da dívida. A dívida que tínhamos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pagou, era com Deus Pai. Porque, reitero, para uma fixação, nós herdamos o pecado, nosso papai Adão, da nossa mamãe Eva, e tivemos a culpa deles imputada. Jesus vem como o último Adão, essa doutrina está clara no escrito neotestamentário, no Novo Testamento. Ele vem, Jesus, o eterno Filho de Deus, o nosso Salvador, cabeça da Igreja Salvador do corpo, vem como o último Adão, e como o último Adão, ele toma sobre ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os nossos pecados e leva os nossos pecados sobre aquele madeiro. E ele recebe a paga que convinha os nossos pecados. Ele recebe a justa paga de um Deus irado contra os nossos pecados. E ele quita os nossos pecados. Ele cancela a nossa dívida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele recebe o castigo da parte de Deus que nós merecíamos. E hoje nós, então, desfrutamos, nós cristãos, de paz com Deus. Por quê? Porque só uma vez sendo justificado por Deus, pelo próprio Deus, nós temos, então, paz com Deus. Só uma vez a justiça do segundo Adão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o último Adão, sendo imputada em nós, só dessa maneira, tendo a justiça de Cristo imputada a nós, que nós, então, desfrutamos de paz com Deus. É uma doutrina bíblica, é o Evangelho, é a espinha dorsal, o apoio, a tônica, o cerne da nossa fé. O que ele está falando aqui com essa frase? Resgatado das mãos de Satanás. Está falando que nós fomos comprado, resgatado do mercado de escravo. Éramos escravo do pecado e escravo do diabo, e Deus nos arrancou de lá. O Espírito de Deus nos arrancou do mercado de escravo. Então, para ficar bem claro, a dívida que Jesus pagou por nós, ele pagou a Deus Pai, quitou em nosso lugar dívida que tínhamos em relação a Deus Pai. O crente agora, uma vez tendo sido resgatado pelo Espírito Santo, agora está na posse do Espírito Santo. Hoje somos de Deus. Hoje somos e pertencemos ao Espírito de Deus e devemos ser governados por Ele, podendo usufruir de
todos os privilégios, irmãos. Olha que preciosidade, irmãos. O posicionamento que o Espírito de Deus, o próprio Deus, nos colocou, podendo usufruir de todos os privilégios a Ele concedido como propriedade exclusiva de Deus. É o que somos hoje, irmãos. Propriedade exclusiva de Deus. Quando, irmãos, Paulo fala sobre a doutrina da adoção de filhos, o contexto onde ele estava, o filho adotivo desfrutava dos mesmos privilégios de um filho legítimo. E nós, como filhos de Deus, hoje, como posse do Espírito Santo, como ele coloca aqui, usufruímos de todos os privilégios, irmãos, de um filho legítimo. Eu tive aqui o cuidado de falar sobre a imputação do pecado e ponderar aqui com os irmãos sobre essa frase, resgatado das mãos de Satanás, o usurpador, porque existe uma falsa doutrina, ensinamento, e é um ensinamento falacioso, é um engodo, um engano, uma falsidade, em que a obra de Cristo foi em relação ao diabo, no sentido de o preço que Jesus pagou foi em relação, pagou ao diabo. E, meu irmão, a Bíblia, em nenhum momento, em nenhuma parte, nos mais de 31 mil versículos que nela contém, mais de 31 mil versículos, ensina dessa forma, tá? Então eu deixei claro aqui no princípio, explicando que essa frase que ele coloca aqui não tem absolutamente nada a ver, e ele sabe disso, o professor, né, o escritor aqui, que elaborou essa lição, que a quitação dos nossos pecados foi um trabalhar entre o Deus Pai, que elaborou e colocou a nossa salvação em execução, e Deus Filho, tá? Nesse sentido aí, eu quis trazer aqui uma clareza, entendo ser muito importante para a doutrina verdadeira ficar cristalina em nossos corações. A residência do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de cada cristão verdadeiro, habitando dentro de nosso corpo, pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Residência significa moradia fixa, significa que ele mora em nós. Lugar em que alguém habita, ele habita em nós. O Espírito Santo vive em nós. Somos domicílio, casa, lar, morada. Pode ser também compreendida por habitação, significa ocupar. Ele ocupa um lugar aqui dentro, está aqui dentro. E por ele estar aqui dentro, devemos, irmãos, ser completamente governado por ele, pelo nosso Deus. Precisamos buscar em Deus ser sensíveis para entender o governo e o norte dado por ele, e que cada dia a vontade dele se cumpra em nossas vidas. Em um sentido figurado, significa estar presente ou permanecer. Nosso Mestre e Salvador, entre sua ressurreição e ascensão aos céus, passou 40 dias na terra e deixou a todos a promessa de que não ficaríamos órfãos. Pediria ao Pai que enviasse outro Consolador. Observe que é outro Consolador. Jesus também é Consolador. E a promessa foi estabelecida com as palavras de Jesus dizendo: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Os 40 dias, Jesus ele ressurge dentre os mortos,
no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, e depois de ressurreto, passa 40 dias aqui, ainda dando instruções aos discípulos, e depois dos 40 dias, lá no Monte das Oliveiras, ele então é assunto ao céu. 10 dias depois de ser assunto ao céu, é quando, no dia da festa, chamada festa de Pentecostes, ele então derrama a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, ali, e batiza aproximadamente 120 irmãos que ali estavam no cenáculo, reunidos, orando, buscando, aguardando a promessa do Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, ali no registro de Atos, capítulo 2. O segmento deixa bem claro que essa manifestação, a dotação de poder, repete em Atos capítulo 8, repete em Atos capítulo 10, e repete também em Atos capítulo 19. No capítulo 8, quando Filipe descia ali a cidade de Samaria, quando os apóstolos foram chamados, e colocando as mãos sobre aqueles que ali estavam, eles começavam a falar em línguas não estudadas, não aprendidas, línguas dadas pelo próprio Espírito de Deus. Eram então batizados no Espírito Santo. Quando dentro da casa de Cornélio não havia pessoas ali de várias nacionalidades, havia ali Cornélio e sua família. Quando Pedro então é enviado lá e prega o Evangelho, o Espírito Santo também batiza Cornélio e sua família com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, ali havia uns discípulos que só conheciam o batismo pelas águas, o batismo feito por João Batista lá no Rio Jordão, e Paulo então explica a eles a respeito da dotação de poder do batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, e eles então são batizados pelo Espírito Santo ali naquele momento. A doutrina, irmãos, está clara nestes e em muitos outros textos bíblicos, está bem fundamentado. Se o Espírito de Deus habita no crente, então você precisa saber que esse corpo está morto para o pecado. Meu irmão, o Espírito Santo habita em nós. Como viveremos, então, no pecado? Nós que fomos chamados para o santo evangelho das trevas para a luz, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos então no pecado? Então a nossa postura, irmãos, sendo habitado pelo Espírito de Deus, é de ódio ao pecado. Claro que somos pecadores, se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Somos falhos, mas somos pecadores chamados a arrependimento e amamos agradar o nosso Deus e buscamos, irmãos, agradá-lo diariamente. Se alguém diz que foi alcançado pela graça de Deus e vive no pecado, nunca, jamais foi alcançado pela graça de Deus, porque o amor de Deus nos fere e nos leva, nos conduz de forma voluntária a obedecer diariamente o nosso Deus. Se o Espírito de Deus habita no crente, então você precisa saber que esse corpo está morto para o pecado e o seu espírito vivo para Deus. Como pode, pois, o Espírito habitar em um corpo que se diz cristão e vive no pecado? Veja bem como podemos viver dominados pela carne e sua carnalidade, pois não podemos viver dominados pela carne e sua carnalidade, irmãos. Nós que somos habitação do Espírito de Deus, precisamos andar no Espírito, irmãos. Isso fala de vida pia, de vida de oração constante, de jejum, de busca, de tomar tempo para debruçar sobre o rolo sagrado, as sagradas letras, de pensarmos na eternidade, no céu. Então, precisamos estar em sintonia, relacionamento,
andar com Deus como Enoque andou com Deus, andar com Deus como Noé andou com Deus. Esse andar com Deus fala de desfrutar de uma íntima comunhão com Deus, buscando o querer de Deus para a nossa vida. Irmãos, só buscando o querer de Deus para a nossa vida e tendo a vontade de Deus como prioridade na nossa vida, seremos cristãos plenamente, completamente satisfeitos. O nosso Deus quer o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós e nós devemos nos lançar voluntariamente, completamente, fazendo uma entrega a essa vontade de Deus para as nossas vidas. Não podemos viver como vivem, pois destinados à morte. Nós que estávamos caminhando para juízo, condenação e inferno, antes de abraçarmos a causa do cristianismo, vivíamos de qualquer maneira, irmãos. Como eu já falei, uma vida desregrada, dissoluta. Mas hoje nós estamos caminhando para a eternidade com o nosso Deus. Quando cremos em Cristo de todo o coração, nossa trajetória foi mudada. Ao contrário de caminharmos para juízo, condenação e inferno, caminhamos para os braços daquele que proveu vida eterna para nós. Então, irmãos, devemos viver uma vida completamente diferente, irmãos. E quem nos diz como devemos viver é a palavra do nosso Deus. Devemos, então, estudá-la, examiná-la para entender a vontade de Deus para cada um de nós, os seus filhos. Isso é contrário à vida do Espírito e aos seus propósitos de estar habitando em nós. Se somos habitação do Espírito de Deus, deve ser manifesto através dos nossos atos, da nossa atitude diária, como nos posicionamos. Irmãos, quem é habitado pelo Espírito de Deus, como você, minha irmã, meu irmão, como eu, como nós, a igreja, mantemos o temor a Deus, irmãos, que é o princípio da sabedoria. Não andamos aí fazendo as coisas de qualquer maneira, impensado, de forma leviana, imprudente, não acautelado. Pelo contrário, nós temos o cuidado com os nossos passos, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, irmãos. Sabendo também que a lei da semeadura é uma lei vigente, atual, e nós vamos colher tudo aquilo que plantamos, irmãos. E buscamos, então, plantar atitudes justas, atitudes que agradam o nosso Deus, sabendo que receberemos da parte dele o bem. Somos devedores ao Espírito Santo que está residindo dentre nós. Por causa do que habita em nós, temos que mortificar as obras da carne. Irmãos, ser tentado não é pecado. Até o nosso próprio Senhor, no início do seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus até o deserto e lá ele foi tentado. Pecado é ceder à tentação. Não podemos dar brecha. Precisamos estar na brecha. Não podemos ceder à tentação. E, para não ceder à tentação, precisamos buscar poder no Espírito Santo para viver a verdade do Evangelho. Estamos falando aqui de uma moralidade seca que até os de fora da nossa família, como aqueles que ainda andam nas trevas, pode estabelecer. Existem pessoas que não são cristãos e têm uma vida pautada por um bom caráter. Não é essa moralidade que estamos falando. Estamos falando de viver a verdade do Evangelho. E, uma vez buscando na terceira pessoa da Santíssima Trindade que habita em nós, viver a verdade do Evangelho, aí sim, como consequência, manifestar um caráter ilibado. A moral é de extrema importância para nós cristãos.
A ética é de grande valor para nós cristãos, como consequência de viver a verdade do precioso Evangelho. Temos que viver de acordo com os propósitos de vida abundante do Espírito Santo. Se temos uma vida abundante, isso vai refletir nas nossas atitudes diárias, no nosso proceder diário, nas nossas escolhas diárias. Aquele que tem a vida abundante no Espírito deve fugir da carnalidade. Deus aniquilará os apetites desordenados que corrompem o corpo do crente e se torna a sua habitação. Assim como glorificamos a Deus em nosso espírito, devemos glorificar a Deus também em nosso corpo. A limpeza, irmãos, a purificação do Espírito Santo começa de dentro para fora. Primeiro, deve haver uma santificação na alma, no espírito e no corpo, de dentro para fora. Mas também é muito importante, irmãos, que o exterior esteja limpo. É o que ele está colocando aqui. Boa doutrina produz bons costumes. E bons costumes são costumes equilibrados, irmãos. Não podemos resvalar nem para um extremo, nem para outro. Mas boa doutrina produz costumes equilibrados. Boa doutrina não produz mente doentia, mas boa doutrina produz mente saudável, mente sã. A oração como resultado da manifestação do Espírito Santo que habita em nós. Quando o crente é dominado pelo Espírito Santo, a oração é um motivo constante para a descoberta dos mistérios de Deus. Precisamos orar, buscar a face do nosso Deus constantemente. A oração individual, no lugar secreto da doce oração, e também a oração coletiva, quando nós estivermos no templo, na igreja, na casa do nosso Deus, junto com os irmãos, congregando, é de grande importância também. O que então se deve pedir a Deus sobre a obra da manifestação dele habitando em nós. O que precisamos receber de Deus são perguntas que ele elenca aqui, enumera. Vejamos o que Deus nos dá. Primeiro, o espírito de revelação. Deus nos deu o espírito de revelação para que entendêssemos o processo de como o Espírito Santo habitaria em nós. Já temos falado aqui em parte da dinâmica, a salvação. Falamos sobre regeneração, é um novo nascimento. Nesse momento somos inseridos ao corpo de Cristo. Passamos pela conversão, entramos em um processo de santificação e somos justificados. Isto é, como o Espírito se junta a nós para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas e também o propósito pelo qual fomos chamados. Isso fica claro, irmãos, e já temos falado. Fomos chamados, assim como fomos alcançados com a finalidade de alcançar outras vidas, pregar a poderosa palavra do nosso Deus, a espinha dorsal da nossa fé, que é o Evangelho, a boa notícia de salvação. Deixando bem claro, irmãos, ao pregarmos o Evangelho, o estado tenebroso e caótico que se encontra a humanidade. E depois de deixar bem claro esse estado caótico, irmãos, então, no segmento, anunciarmos o que o nosso Deus, e somente Ele, irmãos, somente Ele, você não estava lá e eu não estava lá, quando Deus, na eternidade, antes da fundação do mundo, escreveu o plano de salvação, elaborou o plano de salvação. Estava somente Ele, o mérito, a honra, a glória é toda do nosso Deus. Precisamos então, depois de deixar claro o estado caótico, nebuloso do homem
os dois gêneros, homem e mulher, a humanidade, então, na sequência, trazer a verdade que Deus fez pela humanidade. O seu grande amor, a sua bondade, um Deus bondoso, um Deus misericordioso e o que ele fez. Nas noites mais escuras, irmãos, é que nós vemos as mais belas estrelas. O que você está falando isso, irmão Luciano? É uma analogia. O evangelho se prega, irmãos, deixando claro para a humanidade, aquele que nos ouve, a negridão do seu estado de queda. E, uma vez deixando claro a sua corrupção, a corrupção do homem sem Deus, o estado deplorável qual o homem encontra, nesse estado, aí sim, ele poderá ver o brilho do evangelho, a preciosidade que é a mensagem de boas novas, irmãos, que nós, seres humanos, que estávamos mortos em nossos delitos e pecado, o nosso Deus nos resgatou, nos deu vida dentre os mortos. E hoje, irmãos, nós precisamos pregar a mensagem viva, o evangelho para mortos, crendo, orando e tendo esperança que o evangelho vai trazer vida dentre mortos e homens e mulheres virão para pertencerem à família de Deus, o corpo de Cristo, e estar junto conosco com a missão de compartilhar da verdade que nos feriu. O espírito de sabedoria para nos conduzir corretamente ao que Deus espera dos verdadeiros crentes, aliançados com Ele. Deus, então, espera, irmãos, que o obedeçamos, sejamos fiéis a Ele e cumpramos, irmãos, a missão. A missão de pregar o evangelho tem por escopo, irmãos, a expansão do reino de Deus, para que o reino de Deus se expanda entre nós. Deus responderá à oração, fazendo com que o crente veja com os olhos do entendimento qual a razão da sua vocação. Na oração, irmãos, vamos entendendo, o Espírito de Deus vai nos trazendo clareza da sua vontade para nós, qual é a nossa vocação, e o mesmo Espírito de Deus, irmãos, tem disponibilizado a nós, a igreja, as ferramentas que serão usadas nessa obra tremenda, preciosa, ao cumprir o nosso chamado, a nossa vocação, o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, os dons espirituais que estão disponíveis, são atuais, disponíveis enquanto nós, a igreja, estivermos aqui na face da terra. Então a oração vai nos ajudando, vai nos trazendo clareza, nos ajudando a entender o grande chamado que recebemos da parte do nosso Deus. Como santos, somos herança do Senhor. Pertencemos a Ele, irmãos, e experimentamos a glória de Deus dentro de nós. A vida de Deus em nós, irmãos, por intermédio da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Suas riquezas incalculáveis, irmãos. Hoje estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Isso é precioso, irmãos. O posicionamento que o nosso Deus nos colocou de grande privilégio para cada um de nós, irmãos. Essa palavra riqueza é utilizada pelo apóstolo Paulo para enfatizar 4 coisas importantes. Primeiro, a abundância que Deus tem para nós. Deus tem o melhor para você, minha irmã, meu irmão, e para mim, em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Nós que miramos a eternidade, que temos Deus como nosso quinhão, a nossa porção, o nosso galardão, a nossa herança, irmãos. Podemos contar com o nosso Deus atuando em todas as áreas da nossa
vida. E enquanto tivermos aqui nessa peregrinação, o nosso Deus, irmãos, sempre estará conosco. A sua elevadíssima qualidade, a sua preciosidade, a sua grandeza por ter procedido das mãos de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, nos tornamos um só povo. Deus derrubou a parede de separação que estava no meio dos povos, desfazendo as inimizades, reconciliando a todos num só corpo pela cruz de Cristo e pelo sangue, seu sangue, para a nossa melhor compreensão necessária, que saibamos aqui que existiam, é o que ele coloca aqui, 3 classes de povos no mundo: judeus, gentios e igreja. A igreja de Cristo, na verdade, é composta de todos os salvos, em todas as épocas e lugares, que é os que estão na glória, a igreja glorificada, é o que ele está falando, que é os que estão sobre a terra. Nós, a igreja militante, a igreja atuante. Meu irmão, essa doutrina é uma doutrina que mexia muito com o amado John Stott. E eu peguei essa informação lendo, um dos seus livros, das suas obras que são preciosas. Foi um teólogo de ponta, um grande homem de Deus. E a doutrina que mexia com ele mexe conosco. Qual, irmão Luciano? Em Cristo, pela obra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez, irmãos, a barreira, é o que ele diz aqui, a barreira que separava os povos e a inimizade que havia entre os povos caiu, irmãos. Em Cristo, nós brancos, nós pardos, nós negros, nós pobres, nós classe média, nós ricos, nós que não temos nenhuma cultura, nós que temos um nível cultural muito elevado, irmãos, em Cristo nos tornamos família de Deus, irmãos. Quando nós cremos em Cristo todo o coração, nesse momento, somos inseridos ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, só Jesus consegue isso, irmãos, de estar formando um povo, e é o povo de Deus que irá passar a eternidade com ele. E esse povo que se chama igreja, irmãos, nele fazer parte pessoas de diversa nacionalidade, como já tenho acabado de fazer alusão. E quando ele faz essa colocação aqui, Deus derrubou a parede de separação que estava no meio dos povos, desfazendo as inimizades e reconciliando a todos num só corpo pela cruz de Cristo e pelo seu sangue. Que preciosidade, irmãos! Só Deus poderia pensar, irmãos, um fazer tão perfeito como ele fez. E Deus, irmãos, ele está então arregimentando pessoas de todas as nacionalidades, e é por isso, minha amada irmã, meu irmão, nós, a igreja que estamos na terra, pregando o evangelho, para que então, ao ouvir o evangelho, Deus dê vida a mortos, e esses mortos possam, passando uma vez pela ressurreição, atuando nesse momento o mesmo poder que deu vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo com que ele ressurgisse dentre os mortos, possa atuar no homem sem Deus, os dois gêneros, homem e mulher, e eles virem para fazer parte dessa família, irmãos. Que doutrina preciosa, doutrina bíblica, irmãos, doutrina que jamais poderá ser removida. Nós, então, precisamos cumprir a nossa missão para que Deus continue, então, dando vida a mortos. Nós éramos gentios
estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Estávamos sem a promessa messiânica, sem as vantagens do pacto de Israel. A lei, irmãos, veio para o povo de Israel. Deus se manifesta a eles. Nós, gentios, pessoas de várias nacionalidades, que não éramos israelita, não tínhamos conhecimento do Deus verdadeiro, do Deus único, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje nós o conhecemos, irmãos, e temos conhecimento a respeito dele, irmãos. Fomos enxertados na oliveira, irmãos, e hoje nós estamos perto de Deus, nós que um dia estávamos longe, irmãos, do nosso Deus. Hoje nós temos vida eterna. A vida eterna está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quanto o nosso Deus fez por nós, irmãos. Nós, gentios, não tínhamos esperança alguma, nem naquela época e nem para o futuro, porque estávamos sem a redenção que nos vem por intermédio de Cristo. Éramos estranhos às alianças, não tinha esperança alguma, estávamos sem Deus, pois toda e qualquer religião que não tem Cristo como centro é uma religião ímpia, irmãos. Mas hoje nós temos conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. A igreja sempre esteve no coração do nosso Deus e no tempo dele, ele fez o evangelho chegar a nós, gentios, que não somos judeus, não somos israelitas, irmãos. E hoje, irmãos, estamos com a parede, a barreira de separação caída. Nós estamos em Cristo como igreja, irmãos. E a igreja, corpo de Cristo, é composta por membros de todas as nacionalidades. Que posicionamento o nosso Deus nos colocou. A condição dos povos gentios era estar em Cristo, separado da comunidade de Israel. Entretanto, o apóstolo Paulo usa a expressão mais maravilhosa possível, dizendo, olha o que ele diz, mas agora, em Cristo Jesus, a grande obra que Cristo fez por nós, vós que antes estávamos longe de Deus, irmãos, e por isso não tínhamos paz nem salvação. Já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Hoje estamos perto, irmãos, de Deus. Temos paz com Deus porque fomos justificados e desfrutamos dele, irmãos. E nós hoje, como famílias de Deus, nós entendendo o que Deus fez por nós, irmãos. Deus nos fez um só povo em Cristo, como já temos falado, somos igreja, irmãos, somos corpo de Cristo, uma só geração, somos geração eleita, todos somos sacerdotes, no sentido de todos temos acesso, todos, desde o mais recém-convertido até os nossos líderes, todos somos sacerdotes, no sentido de acesso imediato, irmãos, à sala do trono, ao santo dos santos, ao lugar santíssimo, acesso imediato ao nosso amado Deus. Todos somos súditos, todos somos compatriotas da mesma nação celestial, todos somos santos, todos somos o mesmo povo adquirido por Deus no mesmo modo, inseridos em uma mesma missão, a missão de proclamar, como arautos que somos, as boas novas do reino, debaixo da mesma misericórdia divina. Quanto, irmãos, Deus fez por nós através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós que não éramos povo de Deus, irmãos, hoje somos povo desse Deus bendito e precioso e devemos a Ele, irmãos, da glória, honra e louvor por toda a eternidade. Jesus é a nossa paz.
o qual de ambos os povos fez um, como já temos falado, isto é, de judeus e gentios, uma vez cristãos, fez uma só comunidade. Que coisa maravilhosa! Vivendo em plena harmonia, irmãos. É a vontade de Jesus para nós, que sejamos um, como ele, Jesus, o é com o Pai. Evangelho de João, capítulo 17, a vontade de Deus para nós, devemos preservar, irmãos, essa vontade de Jesus para nós, servindo ao mesmo Senhor, aquele que nos resgatou, irmãos, aquele que nos comprou com o seu bendito e precioso sangue, porque Cristo derrubou o muro de separação. Isso é fantástico, irmãos. A igreja é composta hoje de pessoas de várias nacionalidades, também israelita, que crê em Jesus de todo coração, pregou a paz e nos confere o Espírito Santo, irmãos, através do qual temos acesso ao Pai. Recebemos do Espírito Santo que habita dentro de nós e fomos inseridos ao corpo de Cristo, e ele nos fez ainda uma promessa para aqueles que creem. Fez a promessa da dotação de poder para testemunhar a respeito do reino dos céus. Meu irmão, busque o batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas. Ensine aos seus filhos, aos seus netos, irmãos. Precisamos, meu irmão, tomar posse dessas doutrinas verdadeiras, as doutrinas que jamais poderão ser removidas, porque são doutrinas de Deus, da palavra do nosso Deus. E não podemos, irmãos, tão somente assimilar, deixando estacar essas verdades em nós, mas precisamos, irmãos, uma vez assimilado essa verdade, compartilhar com os nossos filhos, com os nossos netos, com todos que estão em nosso redor. Nos tornou cidadãos e membros da família de Deus e edificou um novo templo, o corpo humano, para servir de habitação para o próprio Deus. Somos nós, irmãos. Deus habita dentro de nós, Jesus habita dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós, a Trindade Santa reside em nós. Nós somos templo, morada, casa do Espírito de Deus, sendo habitado pelo Espírito Santo. Amados, que Deus vos abençoe. Chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Querendo, bom Deus me dando vida até lá, a próxima pré-aula nessa sequência de lições que foram dadas no ano de 1991, iremos falar sobre a lição de número 8, onde iremos tratar sobre o tema o Espírito Santo na vida do crente. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela habitação do teu Santo Espírito na vida de cada um de nós, cristãos. Muito obrigado por ter feito de nós casa, tenda, tabernáculo, templo, santuário, morada, Senhor amado. Continue, ó Pai, nos dando poder para lhe agradar, Senhor, através das nossas ações, através das nossas atitudes, dos nossos atos, ó Pai. Meu Deus, ajuda-nos, ó Deus, cumprir a missão que pesa sobre cada um de nós, a tua igreja, os teus filhos, os teus servos. Obrigado, ó Deus, por tão grande salvação. O mérito é todo teu, Senhor amado, e unicamente teu. Nós, ó Pai, nos dobramos e reverenciamos a tua pessoa, ó Pai, por salvação tão preciosa, meu Deus. Só o Senhor poderia elaborar e pôr em execução essa obra grande, tremenda. Ó Deus amado, que possamos, ó Pai, compartilhar da tua verdade com o nosso próximo. E, ó Deus, que possamos guardar esse grande tesouro, ó Deus, que é
ó Deus, o Evangelho, o conteúdo da verdade que nos alcançou e nos libertou. Ó Deus amado, por favor, nos dê, ó Pai, entendimento para comunicar o Evangelho com clareza com aqueles que nos ouvem. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Nos dê um coração de um bebê recém-nascido. Nos ajuda, ó Pai. Queremos, ó Deus, lhe agradar diariamente. Para isso, ó Pai, precisamos da Tua ajuda, poder do Teu Espírito Santo para viver a verdade do Evangelho. Te louvamos, ó Pai, e lhe agradecemos em nome de Jesus.